Este programa é livre para todos os públicos. Iniquidade. Palavra que foi pronunciada pelo próprio Jesus. É desse assunto que vamos tratar nos próximos 60 minutos. Iníquo é sujo. Iniquidade é sujeira, mas no contexto do Evangelho é sujeira moral. É uma das formas de se falar do pecado. Maldade da criatura. Não se trata de mera imperfeição, mas de uma realidade inteligente, livre, e as consequências do abuso, da inteligência e da vontade, entenda-se, desobediência a Deus. O tema, o avanço da iniquidade nos tempos atuais. Vamos às palavras de Jesus sobre esse assunto. Mateus capítulo 24, versos de 9 a 13. Sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo, provavelmente 30 anos depois que Jesus pronunciou essas palavras, escreveu aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 2, versos de 3 a 8, uma realidade que de certa forma alarga e explica as palavras de Jesus que falam apenas do progresso crescente da iniquidade. São Paulo fala do homem da iniquidade, do mistério da iniquidade. Cito o texto: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor de sua vinda. Texto dos mais enigmáticos do Novo Testamento. Quem é esse homem da iniquidade? Como tipificar o mistério da iniquidade? E mais, que realidade é essa que o detém? Muitas conjecturas foram feitas ao longo dos anos, rios de tinta foram derramados para se conjecturar quem é esta realidade que detém o avanço do mistério da iniquidade e a manifestação desse homem ímpio. Seria a Virgem Maria? Seria São Miguel Arcanjo? Seria, na verdade, um conjunto de
fatores que a providência divina cuida de fazer, de dizer, basta por enquanto não, ainda não é o momento? Não sabemos. Mas vamos investigar com a igreja, com a Escritura e com a igreja, a existência, a personalidade, a tática, os objetivos, as consequências da ação do maligno, do iníquo no mundo, e terminaremos com a parte mais bonita. Como enfrentá-lo? Como vencê-lo? Primeira realidade que já é um ponto positivo para o demônio: levar as pessoas a acreditar que ele não existe. Ou, se ele existe, que não é tão forte como a Escritura e a igreja dizem. No dia 15 de novembro de 1972, na Praça de São Pedro, São Paulo VI disse essa realidade que provocou gozo, tranquilidade, serenidade, confirmação da fé de muitos, quero crer a grande maioria, mas também a fúria e a indignação de alguns dentro da igreja. Aspas. O mal não é somente uma deficiência, mas uma eficiência. Um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Terrível realidade, misteriosa e pavorosa. Afasta-se do quadro do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se nega a reconhecer sua existência, ou quem a explica como uma pseudo-realidade, uma personificação conceitual e fantástica das causas desconhecidas das nossas desgraças. O demônio é o inimigo número 1, o tentador por excelência. Sabemos também que esse ser obscuro e perturbador existe de verdade e que age com traiçoeira astúcia. É o inimigo oculto que semeia erros e infortúnios na história humana. Fecha aspas. Ninguém na igreja, leigo, padre ou bispo, tem o direito de se manifestar diante dos outros e dizer: o demônio não existe. Não é verdade. E quero lançar um desafio a quem faz essa desonestidade dentro da igreja. Tenha a coragem, tenha a hombridade de dizer: isso é o que eu penso e não concordo com o que a igreja diz. Tenha essa coragem. O chefe das hostes infernais no Novo Testamento tem 24 nomes. Príncipe dos demônios, tentador, mentiroso e pai da mentira, adversário, Belzebu, Belial, príncipe deste mundo, Deus deste mundo, assassino desde o princípio, dragão, Satanás ou Satã, serpente primitiva, diabo, maligno ou mau, inimigo, pecador desde o princípio, senhor da morte, poder das trevas, sedutor do mundo inteiro, anjo do abismo, Abaddon, Apolion. Ele comanda uma grande quantidade de demônios, chamados no Novo Testamento com diversos nomes, cujos principais são espíritos impuros,
espíritos imundos, espíritos malignos, forças espirituais do mal e legião. Agora vamos conhecer um pouco da personalidade dessa figura pavorosa. Personalidade vem de persona, é uma pessoa espiritual, não tem corpo, imortal, não morre, dotada de inteligência e de vontade. Quando se fala na linguagem popular, fale-me um pouco da personalidade daquela pessoa. Se fala das qualidades morais dela: bondoso, honesto, decente, caridoso, humilde, estudioso, inteligente, etc. Ou o contrário, fleumático, bipolar, fingido, hipócrita, cínico. O demônio também tem um conjunto de personalidades, e elas estão todas na Escritura, e citarei apenas 5 delas. Primeira personalidade, sinal de personalidade, primeira manifestação da personalidade, característica da personalidade do demônio: invejoso. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Santo Tomás de Aquino define a inveja como a tristeza pelo bem alheio, vírgula, acompanhada da vontade de que esse bem seja destruído. Tristeza pelo bem do outro pode não ser pecado, quando aquilo que o outro possui é fruto do pecado. E sentir tristeza por isso, apenas por isso, não é pecado. Mas isso não é inveja. A inveja tem esse quê, que diferencia essa tristeza não pecaminosa da tristeza satânica, da tristeza diabólica. Tristeza pelo bem do outro, acompanhada do desejo de que esse bem seja destruído. Essa é a definição tomista de inveja. O demônio tem inveja de tudo aquilo que Deus fez, particularmente do homem, porque Deus não disse: façamos o anjo a nossa imagem e semelhança. Não! Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A inveja está por isso. Como que a dizer: Ele criou esses desgraçados que têm corpo e tem um título que eu não tenho. Eles são imagem e semelhança dele. E especificamente falando, imagem e semelhança de Jesus, o Verbo, por meio de quem e vislumbrando em quem o Pai nos fez. Não há outro sentimento, primeiro, que mais defina a motivação da ação do demônio. A tergiversação segundo a qual, quando o demônio se afastou de Deus, ele quis ser como Deus, também é muito piedosa e deve ser respeitada. E a etimologia da palavra Miguel teria, segundo uma tradição antiga, quando o diabo quis ser como Deus, Miguel se levantou, teria se levantado, teria manifestado sua radical oposição e teria dito para ele: quem como Deus? Você não. Portanto, invejoso. E quem tem inveja não nutre nada de bom pela pessoa invejada. Por isso o Senhor disse, e aqui está uma característica de Nossa Senhora, uma característica de todos nós, Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Maria, a inimiga da serpente, mas você também que faz parte da linhagem da mulher, a virgem revestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, característica intrínseca. Mas atenção,
Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Como conjugar a inimizade contra o demônio e o amor aos inimigos? Porque também devemos amar o demônio. Como? Como? Se ele é inimigo? A resposta é muito simples. Os padres da igreja dizem, a distinção clássica, sobretudo em Santo Agostinho: ame o pecador e odeie o seu pecado. O demônio tem algo que devemos amar: o fato dele ser criatura de Deus e foi criado bom, e tudo que Deus criou é bom. Logo, o preceito de Jesus, amar o inimigo, Mateus 5,44, se aplica também a essa realidade pavorosa, mas não aquilo que ele sente, mas aquilo que ele é. Pois uma coisa é a natureza diabólica, que enquanto tal, por ter sido feita por Deus, é boa. Mas aquilo que ele faz no uso de sua liberdade, suas maquinações, não podemos amar. Ficou clara a distinção? Se ficou clara, digam amém. Segundo sinal da personalidade do diabo: ódio. Apocalipse 12:12. Alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Precipitado do céu, ele só sente isso: grande ira, fúria, ódio contra mim, contra a senhora, contra vocês, contra todos nós, contra todos os seres humanos. Sabe que pouco tempo lhe resta. Certa feita, meu grande amigo alagoano também, Dom Henrique Soares da Costa, 2 anos antes de partir, dizia, ele me chamava na intimidade: maninho, maninho, a gente tem pouco tempo. E eu respondia: o diabo também sabe que nós temos pouco tempo, e pouco tempo resta para ele. 2 anos depois, Henrique é chamado para estar com Deus. Por que tinha que ser naquela hora? Por que nosso Senhor levou meu amigo e nos deixou com um certo sentimento de orfandade? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Henrique, pouco tempo nos resta. Você foi promovido à catedral do céu. Olhe, seu cabra, trate de rezar por nós, porque pouco tempo nos resta. Duas características que caminham juntas. Continuemos a avançar a personalidade do diabo: homicida e mentiroso. Palavras de Jesus, João 8:44. Vós tendes por pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Homicida significa matador de homem. Homo, partícula grega que significa homem. Hominum. Sida é um sufixo que significa matar. Homicida é aquele que mata o homem. Homicida desde o princípio, após o ato de criação de Deus, que foi bom, por um mistério que desconhecemos. No segundo seguinte à criação, ele se rebelou. Como isso aconteceu? Como é possível que um ser bom, vindo de Deus, brilhante, chamado de portador da luz, Lucífero, o anjo brilhante, descrito simbolicamente em Isaías capítulo 14, um anjo de luz, se rebela contra Deus e se torna um furioso inimigo do gênero humano? Desconhecemos. Mentiroso e pai da mentira. Definição de mentira, esse também de Santo Tomás:
exposição do falso com a intenção de enganar. Exposição do falso somente não é mentira, porque você pode errar. Uma criança que na escola a professora pergunta 7 vezes 7 e ela se confunde e diz que é 48, ela errou, mas não pecou. Mas quando o erro é exposto com palavras, com gestos, com a intenção de enganar, isso é do diabo e dos filhos dele. Qui loquitur mendacium de suo loquitur. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Homicida e mentiroso. Última característica das muitas, eu coloquei apenas as 5 principais: sedutor. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Essa característica é de Deus. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias 20, versículo 7. Seduziste-me. Qual é a diferença entre a sedução do diabo e a sedução de Jesus? A sedução de Jesus é educada, não mente, fascina, adentra com o nosso consentimento na nossa intimidade, tira as nossas forças, nos possui e nos penetra com a força do seu espírito. A do diabo é mentirosa, é enganadora, é cínica. Se não pode violar nossa inteligência e nossa vontade, nos engana pela estima, pela memória e por outras capacidades que vamos ver daqui a pouco, relacionadas indiretamente com a inteligência e com a vontade. E a sedução do diabo é para que tenhamos um prazer momentâneo na sua obra-prima, o pecado, e depois reiterá-lo, continuar a praticar, para que paulatinamente nossas forças intelectivas e volitivas se depauperem, se fragilizem, até que nos tornemos seus escravos. E depois a condenação eterna. Sedutor do mundo inteiro. Conhecendo agora, já tendo conhecido um pouco da personalidade desse inimigo, vamos agora ao projeto dele. Esse centro de evangelização, antes de ser erigido, foi colocado num papel: o planejamento. O diabo tem um planejamento, tem um propósito bem claro, bem definido. Ele tem 3 etapas a serem percorridas na minha, na sua, na nossa vida e na do mundo inteiro. Jesus colocou essas 3 etapas. Por favor, João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Foi Jesus quem disse. Esse ladrão, quem é? É o próprio Jesus quem explica na parábola do semeador, Mateus 13, versículos 4 e 19. Parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Essa é uma das poucas parábolas que Jesus explicou. E no versículo 19, a pedido dos apóstolos, explica-nos a parábola. Ele diz: esses pássaros significam o maligno que vem e arranca o que foi semeado. Arrancar o que é semeado. Aquilo que se aprendeu na infância, aquilo que se aprendeu na tenra idade.
O diabo, quando tira, não mais reza, não mais pede a bênção aos pais. Tudo é muito devagar, tudo é muito calculado. Quando não mais se dirige aos pais com respeito, mas você, velho, velha, tirou. Fez primeira comunhão, até a primeira comunhão, todo domingo na missa. Depois não vai mais. O demônio está tirando. Antes e depois das refeições, oração, não reza mais não. O demônio está tirando. Bíblia, não mais reza. Adoração, não mais faz. Os pássaros tirando. Lembram quando Jesus disse, as aves têm os seus ninhos e as raposas as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Ninguém pense que Jesus estava falando da pobreza dele. Não, eu sou pobre, eu sou um lascado que não tenho nem onde dormir. Conversando, Jesus está falando, o diabo que já roubou muita coisa, que eu semeei no seu coração, tem ninho dentro de você, e eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho espaço na sua vida. Você quer me seguir, mas como oba-oba, não como seu Senhor. Eu não tenho espaço na sua vida, porque as aves têm os seus ninhos. Jesus estava falando das aves que roubam a semente que cai ao longo do caminho na parábola do semeador. A Bíblia se explica por si. Jesus, muito sábio, busca a explicação de um texto em outro. O que é roubar? Tirar o que Deus colocou. Bondade, honestidade, retidão, decência, lisura, temor a Deus, fidelidade a Deus. Vai tirando. E a pessoa vai ficando um zumbi católico. Um zumbi católico. Depois que ele rouba, ele mata. E matar aqui, não no sentido físico. O diabo não recebeu o poder de matar Jó. Pode fustigá-lo, mas não toque nele. Também o diabo não teve poder de empurrar Jesus do lugar alto. O diabo pode propor o suicídio. Pode propor, por meio de outra pessoa, que você se drogue, que você se embriague, que você coloque veneno. O diabo não tem o poder de fazer isso. Mas depois que ele rouba, a porta está aberta, a caixa de Pandora está se abrindo. Aí a desgraça agora assume a segunda fase. Horripilante, matar. Primeiro a alma. A segunda morte é o inferno. A primeira, aqui na terra, é o pecado mortal. Indiretamente, isso pode também, a depender do tipo de pecado, fragilizar, comprometer, abreviar a saúde do corpo, pois certas doenças têm uma relação direta com o pecado provocado por você que está morrendo aos poucos ou por alguém que está matando você aos poucos. Matar. Obviamente que isso supõe também dividir. O demônio é diabalo, aquele que divide, mas Jesus também é aquele que divide. Em Lucas capítulo 12, eu não vim trazer paz à terra, mas divisão. Doravante, numa família de 5 pessoas, diz Jesus, 3 ficarão contra 2, 2 ficarão contra 3. Pai ficará contra filho, filho contra pai. O que significa isso? O diabo divide o que Deus une. Jesus separa o que o diabo quer unir. O diabo quer unir luz com trevas, vida com morte. O diabo quer dividir o seu televisor com as pessoas de sua casa. Esse é o horário da canção nova, aquele do filme pornográfico. Esse é o horário das coisas de Deus, aqui das músicas indecentes. Então vamos conviver pacificamente. Jesus diz não, esse tipo de união não. Cuidado com quem diz que família é tudo. Família é tudo coisa nenhuma, rapaz. Família unida nos ideais de Deus. Que história é essa que dentro da mesma casa o cristão vai aceitar pacificamente a imoralidade, a indecência, as agressões, a podridão? Alto lá, eu sou de Deus, eu pertenço a Cristo. Isso não admito, isso não tolero.
E ela repete constantemente como Jesus, que entrou no templo e pegou um chicote na mão: tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. O cristão não quer brigar com ninguém. Por outro lado, não admite que sua fé seja ofendida, que seus princípios sejam debochados, que o seu lar seja profanado. Eu vim trazer divisão. Lucas capítulo 12. Depois que ele rouba e mata, aí vem a destruição. O esfacelamento daquilo que outrora evocava os sinais de Deus, a presença de Deus, a fidelidade, a retidão, a probidade dos costumes, a honestidade no trato do que é seu e no que é dos outros. Isso o diabo quer destruir. Agora vamos roubar, matar e destruir. Ficou claro? Aqui ficaram claros os passos que Jesus coloca da ação do inimigo. João capítulo 10, versículo 10. Vocês tratem de decorar a Bíblia toda, porque quando eu voltar aqui eu vou cobrar com arguição, porque a Bíblia sempre me fascinou. Os níveis de atuação do maligno. Existe um nível ordinário e existem níveis extraordinários. Primeiro nível, tentação. Tentação é a sugestão para a prática do pecado. Vimos que o demônio é tentador desde o princípio. No capítulo 3 do livro do Gênesis e no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, temos a tática do demônio e os passos do demônio na tentação. Primeira palavra pronunciada pelo diabo na Bíblia, uma palavra linda. O demônio não começa a agir na nossa vida dizendo coisa feia, nem mentindo. Ele começa dizendo algo lindo. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? É verdade. O demônio defende a verdade, mas com um interesse espúrio. É verdade? Primeiro pronunciamento do diabo para questionar a verdade. Questionador da verdade. É verdade? A abestada da Eva, nossa mãe, segundo a carne, aquela abiscoitada que não tinha que responder ao diabo, caiu na onda dele. Sim. Deus disse que podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do uvo da árvore que está no jardim, mas menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ela dá uma explicação a quem não tem o direito de sabê-la. A pior desgraça que algumas pessoas acabam caindo nela é de responder a quem não tem o direito de saber coisas que são próprias da sua intimidade com Deus. Primeiro erro de Eva foi esse. Vós não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Oh não! Negou a ordem de Deus. A abestada ouviu dele e acabou acreditando nele. Oh não! Aqui é o princípio da autoridade divina na nossa vida. Ele falou e pronto. O que está na Escritura é verdade e pronto. Ele falou, está falado, e você não tem autoridade para negar aquilo que ele disse. Agora vem a essência da sedução. Ele sabe, insinuando que Deus tem ciúme dela, que tem inveja dos homens. No dia em que vocês comerem, vocês
terão os olhos abertos, serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. O que é conhecer o bem e o mal? Imagem que significa a prerrogativa de decidir o que é certo e o que é errado para a sua vida. Essa prerrogativa só Ele tem. A árvore do bem e do mal não é maçã, não é nada disso. Linguagem figurada. Nós somos criaturas e Deus impregnou na nossa natureza direito natural e também na nossa convivência, e Ele vai revelando aos poucos princípios que devem ser obedecidos, regras que hão de ser observadas. O diabo faz a outra proposta. Você não precisa dele para decidir o que é bem e o que é mal. Seja o seu próprio Deus. Crie suas próprias regras. Com quanta pena eu sinto de algumas mulheres que se dizem católicas. Meu corpo, minhas regras. Você nem imagina quem está por detrás disso, minha senhora. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então a ficha caiu, os olhos deles se abriram, perceberam o mal que cometeram, viram-se desnudos, isto é, sem a graça de Deus, e se esconderam na moita. O que se segue depois, por enquanto, não interessa, porque aqui está a estrutura da tática da tentação. Agora pulemos para Jesus, no capítulo 4 do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 3 a 10. O tentador aproximou-se de Jesus. Ele vai fazer 3 tentações. Como eu disse, a primeira coisa que o diabo diz na Bíblia é a palavra verdade. E as tentações que Cristo experimentou partem todas de coisas bonitas. E explico. O diabo, primeiro, procura mostrar que você é bom. Primeira tentação. Que Deus é bom. Segunda tentação. E que o mundo é bom. Terceira tentação. O diabo não mostra maldade. O diabo mostra bondade. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus está com fome, carente fisicamente, com fome e com sede. Essa minha explicação, partindo da bondade, se deve às respostas de Jesus. Atenção, temos que ler a primeira tentação de trás para frente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Pão, necessidade, carência, precisão. Tudo que falta na sua vida, você está recorrendo a Ele, mas você é filho dEle. Resolva você, faça você mesmo, você tem o poder. Você não precisa de Bíblia. Pegue um livro de autoajuda. Essa ajuda vem do alto. Você não precisa dele. Faça você mesmo. Suas dívidas, suas aflições, suas crises. O seu problema, sabe qual é? É que você espera dele. Essa história de se ajoelhar, de fazer novena, de esperar, de clamar, isso que está atrapalhando a sua vida. Faça você mesmo, transforme você mesmo. Exemplo bem prático. Você está endividado? É porque essa história, você é honesto demais, você precisa ser maleável nos seus princípios. Tem caminhos alternativos, por favor. Aqui o dinheiro fácil vai aparecer. O seu problema é que você espera dele, e cadê ele? Faça você mesmo. Você é bom. Nem só de pão vive o homem, nem só de dinheiro, nem só de dívidas quitadas, nem só dessas realidades que passam. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas,
Uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Tirada. O diabo quer tirar esse vínculo de você com ele, e para isso ele faz duas coisas. Primeira, você tem algo bom, você tem poder, certo? Essa realidade é bonita, é importante, e você precisa. E o poder que você diz que ele tem não está agindo, resolva você. Sem ele, divórcio entre você e ele. Segunda tentação. Já que ele foi debelado, o diabo diz como alguns jovens: bom, caiu não, né? Beleza, tem mais, tem mais. Vamos a um lugar alto, por favor? Vamos a um lugar alto? Atira-te daqui para baixo. Porque eu conheço de qual o Salmo 90, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui a tentação é muito refinada. Você tem um Deus que é poderoso, misericordioso, protetor. Não vai deixar que nenhum mal aconteça a você. Exponha-se ao perigo, corra o risco, faça uma tentativa. Deus vai livrar você. O político corrupto, no Brasil não tem, graças a Deus, diz, católico, supostamente católico, só estou falando aqui dos católicos: nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Aí alguém chega e diz: não, tem um esquema de nota fria, disso, daquilo outro. Olha, até agora ninguém descobriu, não houve grampo da Polícia Federal, não houve investigação, e fulano já fez, está rico, tem fazendas, etc. Faça, Deus vai lhe ajudar. Você não é filho de Deus? Eu lembro lá no Nordeste, um paralama de caminhão: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olhe, certo, é verdade, mas não abuse disso não. Você é filho, mas tem limites. Expor-se desnecessariamente ao perigo, ao pecado, achando que Deus vai perdoar sempre, achando que Deus vai livrar você. O esposo que está pulando a cerca, traindo a esposa 1, 2, 3 vezes, e o diabo dizendo: tome cuidado, vá naquele lugar, etc., porque ele vai livrar você. Ele faz 1 vez, 2, 3, quando chega em casa na ponta do pé, vai direto para o banheiro, toma banho para tirar o cheiro do rabuge lá. Aí depois, quando chega, ainda tem a coragem de dizer: graças a Deus. É isso que o diabo quer que nós pensemos quando nos expomos ao perigo, quando nos arriscamos sem necessidade. Atira-te daqui para baixo. A resposta de nosso Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde com 3 textos do Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Depois Deuteronômio 6:16. Porque se o diabo propõe o Salmo 90, tentar com a Bíblia, manipular a Bíblia, alegar argumento da Bíblia para que você peque, Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso, não abuse. Ele é misericordioso, mas não acoita o pecado. Ele é misericordioso com o pecador, mas não com o pecado. E lembre-se, e lembre-se, e lembre-se, não duvide jamais. Abusar do amor de Deus é um pecado contra a religião. É tentar Deus. O diabo quer que nós falemos da misericórdia, desvirtuando-a. A misericórdia e a caridade. Mas São Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 5, a caridade não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O demônio então, derrotado na segunda intenção, na segunda tentação, beleza. Tem mais outra. Vamos mostrar para ele todos os reinos da terra. Dar-te-ei tudo isto se prostrando-te diante de mim me adorares.
O mundo é bom. Na Bíblia, a palavra mundo tem 3 significados. A criação de Deus é um sentido positivo. O mundo decaído pelo pecado, 1 João 5,17, somos de Deus, mas o mundo jaz sob o poder do maligno. E o terceiro sentido, o mundo redimido por Cristo. João 16,33, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, o mundo é bom. E você foi criado para possuir, para ter. Eu dou isso para você, mas tem um preço. Me adore, não adore ele não. Primeiro lugar, obtenha, mas me adore. Eu vou dar o primeiro lugar para você. Ocorre que Jesus também deseja o primeiro lugar para nós. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. A exemplo do Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O diabo propõe a mesma coisa, mas com exigências diferentes. Dobre-se diante de mim. O diabo diz, tudo é vosso. São Paulo diz, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. O diabo concorda com a primeira frase de São Paulo, com as outras duas não. Portanto, desejem os primeiros lugares. Desejem a honra e a glória, mas lembrem-se do que São Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Primeiros lugares, mestrado, doutorado, êxito profissional, destaque, brilho diante dos homens. Busquem tudo isso, mas subordinados a Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O diabo diz, brilhem diante dos homens, mas se dobrem diante de mim. Ou seja, os meus critérios, os contravalores, os antivalores. A resposta de Jesus. Vade, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Para São Pedro, ele não disse vade, isto é, vá embora. Ele diz vade retro. São Pedro tentou Jesus dizendo, não Senhor, o Senhor quer morrer em Jerusalém, isso não vai acontecer. Vade retro, Satanás. Quer dizer, para o demônio, vá embora. Para Pedro, venha para trás de mim, porque eu estou na frente de você. É você que deve me obedecer, e não você a mim. Eu não quero perder você, que eu amo você. Agora que você acabou de falar besteira, falou. Para trás, Satanás, vá de retro. Jesus não disse a Satã, disse a Pedro chamando-o de Satã. Portanto, qualquer pessoa, qualquer uma, que mesmo em boa fé, tentar vocês para ofender a Cristo, para a prática do pecado, para deixar de fazer aquilo que agrada a Deus, não diga, vá embora, Satanás, mas diga, para trás, Satanás. Amém? Temos 15 minutos, me foi dado até 10h25 para terminar a minha colocação. Níveis extraordinários da ação do demônio. Vexação diabólica, obsessão, possessão e infestação. Vexação diabólica, vexare em latim, é causar tormento, atormentar, molestar. A vexação ocorre quando os demônios agem fisicamente em uma pessoa. Chegam a causar arranhões, cortes, golpes, chagas, queimaduras, espetadas e até fratura de ossos. Também eles fazem aparecer na pele, pelo menos durante um certo tempo, sinais, figuras, letras, que depois desaparecem. As pessoas vexadas podem sofrer empurrões por uma mão que eles não veem, podem ser jogadas por terra, bem como outros fatos parecidos. Na vexação, o demônio não se apossa do corpo da pessoa, mas apenas lhe causa sinais exteriores prejudiciais, danos físicos.
Ser vexado pelo demônio não significa dizer que está possuído ou que você está em pecado. Vários santos da igreja sofreram vexações, como São João Maria Batista Vianney, como São Padre Pio de Pietrelcina. Vai depender da vida da pessoa vexada a resposta à pergunta se o diabo está tendo alguma influência moral dentro da pessoa. Portanto, ser vexado pode ser um bom sinal. Fulano deixou o pecado, está se aproximando de Deus e o diabo está irritado com isso. Ou está crescendo em santidade e o diabo está furioso, porque aquela alma antes lhe pertencia, agora não pertence mais, e ele quer a revanche. Ele quer fazer com que a pessoa desanime. Cada caso é um caso, por favor. Ninguém se assuste pelo fato, simplesmente pelo fato que esteja acontecendo de vexação diabólica. Pode ser um bom sinal, mas pode ser um mau sinal, a depender de outras informações, de outros fatos na vida da pessoa que está sendo atacada no seu corpo. Obsessão diabólica. Obsessão é impertinência, é perseguição. Na obsessão diabólica não temos mais algo relacionado ao corpo, mas aos sentidos internos, ou seja, na esfera psíquica, imaginação, estima e memória. O demônio não tem autorização para chegar nas faculdades espirituais que são a inteligência e a vontade. Na parábola do filho pródigo, o filho perdeu tudo na pocilga, cujo dono para os padres da igreja é o demônio. E os porcos são os sequazes do demônio. A capacidade de entendimento continua. Na casa do meu pai há comida e abundância e eu aqui passando fome. Isso é inteligência. O diabo não tira isso. Pode tirar tudo da vida de uma pessoa, menos a capacidade de pensar. Ainda que na história do pecado, essa inteligência esteja fragilizada. E capacidade de decidir, vontade. Vou levantar-me, vou ao meu pai e pequei contra o céu e contra ti. O diabo não toca, o diabo não subjuga, fragiliza a inteligência e a vontade. Mesmo um possuído pelo demônio não perde a capacidade de pensar e de decidir. Os obcecados são molestados pelo diabo com fantasias perturbadoras, imorais, lascivas, ideias absurdas, seja de forma esporádica ou constante. O obcecado lembra de fatos desagradáveis, reais ou imaginários, coisas aterrorizantes ou indecentes que viveu, ou leu, ou ouviu, ou assistiu, imagens que ele nunca vira ou imaginara. Seus gestos, suas palavras podem às vezes se tornar repetitivos, importunos, levando o obcecado a achar que está ficando louco, quando na verdade não está. É uma estima que o diabo trabalha para que você pense que está chegando às raias da loucura. Inesperadas angústias, acesso de desespero, num determinado momento uma antipatia inexplicável, raiva, vontade de bater, de agredir nos pais, nos irmãos, nas pessoas muito queridas. Até quando a pessoa reza, ela pode ser atormentada pelo demônio com vozes que tentam atrapalhar suas preces. Ideias blasfemas, imagens obscenas, cenas talvez até dentro da própria celebração da missa. Meu Deus, meu Jesus, misericórdia, o que é que eu estou... Isso é obsessão, um dos sinais de obsessão, que podem também se traduzir com aparentes imagens de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos. Sonhei com Jesus, sonhei com Nossa Senhora. Cuidado, não se anime muito com isso. É a mensagem do sonho, é aquilo que o sonho traduz. Se tirou a sua paz, se suscitou você à prática do pecado, se incitou você à vingança, ao suicídio, alguma coisa que é contrária ao Evangelho, pode ser sinal de vexação diabólica. Possessão demoníaca. Na possessão temos um grau mais extremo de ação do diabo na vida de uma pessoa. Aqui o diabo de fato entra no corpo humano
primeira possessão demoníaca da história da Igreja Católica, João capítulo 13, na própria missa, a primeira, o diabo entra no coração, no corpo de Judas. E nessa hora Jesus disse para ele: o que você tem a fazer, faça depressa. Judas possuído pelo diabo. Na possessão, o diabo controla o corpo, o demônio faz com que a fisionomia do rosto do possuído e suas palavras traduzam a grande fúria do inferno contra Deus, contra tudo, contra todos. No rosto, nas palavras do possuído, vislumbra-se e ouve-se expressões de ódio, arrogância, presunção, orgulho, desejo de vingança, vontade de aterrorizar, enganar, matar, destruir, ofensas impronunciáveis dirigidas contra o exorcista, contra Deus, contra a Santíssima Virgem, contra os sacramentos, contra os ministros sagrados e contra a igreja. O possesso é utilizado pelo diabo, que olha com os olhos dele, que fala com a sua boca. A voz da pessoa pode assumir diferentes vozes de animais, risadas histéricas, estridentes em tom cavernoso. As pupilas dos olhos podem revirar completamente, ficando totalmente branca. Finalmente, pode ocorrer o fenômeno dos mais raros, a levitação, levantar-se o corpo da pessoa e deslocá-lo de um lugar para o outro. Levitação, porém, alguns santos experimentaram este fenômeno. Não é a simples levitação que indica que o demônio está agindo. Eu repito, todo o contexto precisa ser ponderado, considerado. Obviamente que a igreja, muito prudente, muito cautelosa, recomenda aos exorcistas que a psiquiatria, a psicanálise e outras ciências sejam consideradas por eles na busca, na ajuda, no discernimento de profissionais desta área, particularmente aqueles que acreditam nas realidades espirituais, para que não se deixem levar, num primeiro momento, pela conclusão precipitada, que pode ser precipitada, de que esses fenômenos já são uma ação do demônio. Aqui é a distinção, nem sempre clara, às vezes tênue, entre psiquiatria, psicanálise clínica e teologia. Às vezes a explicação pode ter uma razoabilidade, plausibilidade científica dessas áreas. Outras vezes essas ciências silenciam e dizem: não temos explicação, isso é algo sobrenatural. Às vezes é uma conjunção de fatores. Ritual dos exorcismos, capítulo 16, introdução a esse livro, que só os bispos e os sacerdotes indicados por eles podem utilizar. O exorcismo grande, não o exorcismo menor, que é previsto no rito da celebração do batismo. O exorcista não procede à celebração do exorcismo antes de confirmar, com certeza moral, que o exorcizando está realmente possesso do demônio. E quanto possível, com seu assentimento, segundo a prática comprovada, como sinais de possessão do demônio, consideram-se dizer muitas palavras de língua desconhecida, entender quem assim fala, revelar coisas distantes e ocultas, manifestar forças acima de sua idade ou condição natural. Esses sinais podem fornecer algum indício, como, porém, os sinais deste gênero não são necessariamente atribuíveis à intervenção do diabo. Convém atender também a outros, sobretudo de ordem moral e espiritual, que manifestam de outro modo a intervenção diabólica, a aversão veemente a Deus, ao Santíssimo Nome de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria e aos santos, à Igreja, à Palavra de Deus, a objetos, a ritos, especialmente sacramentais, as imagens sagradas. Mas, finalmente, por vezes é preciso ponderar bem a relação de outros sinais com a fé e o combate espiritual na vida cristã, porque o maligno é principalmente inimigo de Deus e de tudo o que se relaciona com a ação salvífica dos fiéis.
Disse-vos isto não para vos assustar, mas é a cristalina, imutável doutrina da igreja a respeito dos demônios e do exorcismo. E finalmente, a infestação diabólica. Aqui o demônio age nos lugares, nas coisas e até nos animais dos quais o homem se serve. É uma forma indireta de os demônios agredirem uma pessoa, prejudicando aquilo que serve à sua vida. Às vezes as casas podem ser infestadas por espíritos demoníacos, aparecimento repentino de vultos, rumores de vozes humanas falando, rindo ou chorando, vozes que parecem de pessoas que já morreram ou que não estão mais ali. Às vezes a aparição de formas escabrosas de animais, coisas asquerosas, perturbações, barulhos de pratos, de tetos se mexendo, de rumores, fazendo a casa tremer ou aparentemente se deslocar. Estou terminando a minha intervenção, faltam 3 minutos. Sinais da presença e do crescimento da iniquidade no mundo. O indiferentismo, mentalidade que diz toda religião é igual, é mais uma coisa, um fenômeno que devemos constatar que existe, mas que não tem nenhuma repercussão na nossa vida. Sou indiferente a valores morais, a princípios religiosos e principalmente a religião. Relativismo, tudo é relativo, você decide suas regras, você faz seus mandamentos, não existe nada que valha, que perdure, seja quanto ao que se deve crer, quanto àquilo que se deve agir. Não existe um credo a não ser o seu, não existem mandamentos a não ser o seu. Secularismo não é a mera separação entre igreja e Estado, é uma mentalidade que visa agredir, diminuir a liberdade, privar dos direitos, exercer uma verdadeira coação com leis coercitivas, com atitudes, com decisões governamentais que visam a perseguir a Igreja de Cristo, a subjugá-la, a relegá-la a segundo plano, a tirar a sua liberdade. E o permissivismo, que permite tudo, tudo. A cultura da morte. A vida é relativizada e os sinais de morte são tidos como uma expressão da liberdade da pessoa. É preciso que você, diz o permissivismo, tenha liberdade de se drogar, tenha liberdade de praticar a eutanásia, tenha liberdade de praticar o aborto, porque tudo é permitido. O inferno é o limite. Os cristãos dizem o céu é o limite. O diabo diz o inferno é o limite. A difusão dos antivalores. Ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal, Isaías 5:20. Ai daqueles que a luz dizem é treva e as trevas dizem é luz. Ai daqueles que dizem ao doce é amargo e ao amargo é doce. A satanização do divino é em nome de Belzebu que ele expulsa os demônios. Quando na ação de Deus você vê a obra do diabo. E o reverso, a divinização do satânico, quando aquilo que o diabo defende é tido como digno de aplauso. A perseguição à igreja. O demônio partiu furioso para a terra. O demônio partiu para fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. As defecções na igreja. A serpente no capítulo 12 com o seu rabo desloca do céu a terça parte das estrelas. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Quando ele leva dentro da igreja as pessoas a praticarem o pecado e quando esses escandalizam, levando aquilo que é o desejo dele, Romanos 2:24, e por causa do vosso nome e por causa da vossa conduta, o nome de Deus é blasfemado. As disputas dentro da igreja. Se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Canibalismo dentro da igreja, um mordendo o outro, por causa daquilo que não é essencial, por causa de política, por causa de qualquer outro elemento que é acidental. Isso é coisa do diabo. O diabo quer que nós sejamos destruídos
O diabo quer que nós divinizemos quem não merece, quem não pode, quem não deve ser divinizado. Ninguém merece esse rango. São João Paulo II, reconciliatio et penitência, perante os nossos contemporâneos, tão sensíveis a provas dos testemunhos concretos de vida. A igreja é chamada a dar o exemplo de reconciliação, antes de mais no seu interior. E para isto, todos devemos esforçar-nos por apaziguar os ânimos, moderar as tensões, superar as divisões, sanar as feridas eventualmente infligidas entre irmãos, que se agudiza a tensão, o contraste entre opções no campo do opinável e procurar de preferência estar unidos naquilo que é essencial para a vida cristã, segundo a antiga máxima, in dubis libertas, in necessaris unitas, in nomibus caritas. Liberdade naquilo que é duvidoso, unidade no que é necessário, caridade em todas as coisas. Católicos, hoje, amanhã, domingo, seja lá quando for, não esqueçam desse princípio. Somos irmãos na fé, o que nos torna unidos e, portanto, indestrutíveis diante do diabo. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só credo, somente uma unidade de sacramentos, em comunhão todos. Nisso não briguemos. Nas coisas duvidosas você é livre de achar que fulano vai fazer alguma coisa ou não vai fazer alguma coisa. Isso é livre, mas por causa disso não brigue, não se engalfim, não seja amundiçado, não seja um verdadeiro canibal. Nas coisas acidentais, liberdade, mas em tudo a caridade, oração e jejum, sobriedade, vigilância e fé, submissão a Deus, resistência ao demônio, intimidade com Deus, purificação do coração, a armadura do cristão, vida sacramental, sobretudo confissão e Eucaristia, devoção à Santa Virgem Maria. Essas são as nossas armaduras. Não tenham medo do demônio. Ele é um atrevido que se faz passar por onipotente. Não é. Ele é um atrevido que tem suas limitações. E as limitações dele, ele esbarra diante da graça de Deus, que quando buscada e vivida nos torna inexpugnáveis. Amém! Aplauda com força, mais forte, essa catequese tão profunda que nós recebemos nessa manhã. Bendito seja Deus. Muito obrigada, Dom Falcão, pela profundidade, pela sabedoria, pelo ensinamento sólido que nós recebemos nessa manhã. Graças a Deus.